E hoje, na Utilidade Pública, a gente está com o nosso papo sobre comportamento aqui no estúdio com a gente todas as semanas, Patrícia Pinato, psicóloga e psicanalista. E hoje, nossa convidada Rose, que está compartilhando com a gente a história. Ela tem uma filhinha, tá certo? Malu, 2 anos. Ela tem Pedro, de 11 anos. E tem Malu, que é uma filhinha que ela tem de 2 anos, que tem síndrome de Down, mas que ela só soube, apesar de todo o acompanhamento, depois que Malu nasceu. Exato, não tinha tido nenhuma informação. E, assim, interessante que até hoje eu tento lembrar direito como foi essa notícia e é algo que parece, assim, que sumiu da minha mente. Porque eu lembro que a pediatra trouxe o carrinho, ela pegou, eu lembro dela segurando a mãozinha de Malu e ela dizendo assim, mãe, nós observamos algumas coisas e eu lembro que ela começou a falar, é como se eu pressentisse que vinha alguma notícia, eu não desconfiava de nada. Eu acho que eu pensei, mas assim, será que ela tem alguma doença grave? Eu acho que foi mais ou menos assim, quando disse, a pediatra quer falar com você, eu disse, Malu tem alguma doença grave. Foi o que eu imaginei. Então, quando ela pegou a mãozinha de Malu, que ela dizia assim, nós estávamos aqui pensando, tal, daqui a pouco ela disse assim, tem o Mzinho da mão, não sei o que, ela da orelha. Então, eu escutava algumas palavras, sabe? Algumas palavras. E, de repente, eu lembro que eu já não olhava para a Malu, eu já não olhava para a pediatra. Eu lembro que eu virei para frente e eu escutei, era como se tivesse um zumbido e eu escutei a palavra assim, síndrome de Down. Pronto, a partir dali eu não escutei mais nada, era como se fosse somente um zumbido. E, em algum momento, assim, ela disse, mãe, você está bem? Quer me perguntar alguma coisa? Aí eu lembro que eu perguntei assim, eu posso ir embora? Foi a única coisa que eu perguntei, eu posso ir embora? Nisso eu não chorei, eu não perguntei mais nada. Aí ela disse, pode. Aí eu lembro que eu levantei e ela disse assim, seu esposo está aí, eu disse, não, ele está chegando. Mas quando ele chegar, se você quiser trazer ele aqui, eu posso conversar com ele. Então, assim, quando eu desci, né, então, assim, eu estava com a cesariana, eu estava ligada, mas assim, eu subi, eu fui até o berçário sozinha. Eu particularmente acho que foi uma falha da própria maternidade, porque assim, eu acho que no mínimo tinha que se dizer assim, traz ela acompanhada com alguém da família, né? Porque assim, eu acho que não é uma notícia, por mais que, é um filho, mas assim, você não sabe qual vai ser a reação da mãe. A cabeça da gente é super interessante, né? Porque ela já tinha uma preocupação anterior da questão do Down, né? E a hora que ela foi receber a notícia, você vê que ela deu uma desconectada. É um mecanismo de defesa mesmo, psíquico. Parece que ela deu uma desconectada, porque quando a emoção é muito grande, você se vê numa situação de emergência, vamos dizer assim, psíquica, emocional, pode acontecer mesmo isso, né? Esse mecanismo de defesa faz com que você dê uma desconectada. E aí entre no modo avião, sabe assim? Tanto que ela falou, posso ir embora? Tipo, ainda não tinha digerido aquela informação. A sensação que eu tenho é exatamente essa. E que é como se eu tivesse saído dali. Com a história de que você, eu não queria, eu não aceito. Não, isso não tem nada a ver com isso. Eu acho que é o contexto, é a situação, a forma que foi passada. E interessante assim, que quando eu desci, que eu fui chegando no quarto, estava chegando a minha mãe, estava chegando o meu filho, estava chegando o meu esposo, sabe? E eu lembro que eu cheguei na porta do quarto, assim, eu disse, como é que eu vou dizer isso para todo mundo agora, né? Porque, assim, eu lembro que depois disso, depois que eu saí dali, que eu fui para o primeiro encontro, assim, que foi quando eu conheci outras mães com síndrome de Down, que nós sentamos numa roda, que cada um começou a contar a sua experiência, entendeu? Aí foi que eu vim entender a minha reação. Então, assim, como é que eu vou chegar ali e vou dizer, vocês estão aqui para conhecer aquele filho que eu trouxe, digamos assim, meio que com defeito. Como é que eu vou chegar para o meu esposo, que já foi casado um dia, que já se separou, que tem 41 anos, que não tem filho ainda, e assim, a tua primeira filha eu estou lidando com defeito, né? Porque de primeiro impacto, é mais ou menos assim que se vê. Que as pessoas têm muito tabu de falar, mas a gente está tentando trazer um relato cru, fiel, de uma pessoa que tem convivido, tem compartilhado essa história e que esse tem sido também o relato das outras mães?
É porque, assim, eu acho que tem muita gente que pode estar nos assistindo agora e está dizendo, nossa, ela está dizendo que a filha dela tem defeito, entendeu? Tem muitas mães que plantam o quê? Ah, se eu tivesse que ter um filho hoje, eu queria igualzinho, eu queria um outro filho Down, eu queria não sei o quê. Tem mães que chegam a dizer assim, ah, eu nem me lembro que meu filho é Down, que não sei o quê. Não tem como, eu particularmente, Rose, não tem como eu esquecer que Malu é Down. Entendeu? Amo de paixão, daria a minha vida por ela e por meu filho Pedro, mas não tem como esquecer que Malu é Down. A rotina é completamente diferente. Como? A nossa vida, ela se transforma por nós termos uma criança com necessidades especiais. Com necessidades especiais. A gente começa a dizer assim, culturalmente a gente diz assim, ah, ela é mãe de uma criança especial. Eu sou mãe de 2 crianças especiais, né? Porque para mim toda criança é especial. Mas só que por nós termos uma criança com necessidades especiais. Por que ela tem necessidades especiais? Porque Malu precisa fazer fono, Malu precisa fazer terapia ocupacional, Malu precisa fazer fisioterapia. Então, assim, antigamente eu saía do meu trabalho às 18, né? Eu pegava meu carro e ia diretamente para minha casa. Eu fazia o jantar da família e nós jantávamos, depois eu fazia a tarefa de Pedro e depois a gente, sei lá, assistia uma televisão e depois a gente dormia. Hoje não, hoje eu precisei negociar horário no trabalho, aí hoje eu pago o transporte para poder pegar Pedro na escola, porque eu já não consigo mais pegar Pedro na escola, né? Hoje praticamente o Pedro faz mais a tarefa sozinho, porque quando o Pedro chega da escola eu já digo, toma um banho, já vai adiantando a tarefa, por quê? Porque nesse intervalo eu já estou com o Malu na clínica, fazendo terapia, entendeu? É quando eu chego da terapia, quando meu esposo está em Aracaju, ele chega, ele já vai adiantando o jantar, porque graças a Deus ele me dá esse apoio, entendeu? Para quando a gente chegar, a gente poder jantar. Então, assim, assistir a novela hoje já é mais difícil, entendeu? Então, assim, a rotina muda completamente, porque isso são todos os dias. Isso não é 2 vezes na semana, isso não é 3 vezes na semana. Uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar e que é uma questão até feminina é essa coisa da culpa que a mulher tem por ter um filho especial. Né? Quando você falou assim, como é que eu vou dar uma notícia, esse tipo de notícia para o meu marido que não teve filho, para minha mãe? A gente fica com essa figura aí de ter gerado uma criança com necessidades especiais, né? Mas a síndrome de Down, eles não sabem especificamente de onde vem essa trissomia aí, né, do 21. Então, pode ter vindo do pai, pode vir da mãe. Não existe essa culpa, mas a gente carrega isso, né? Mas eu lhe digo uma coisa, isso foi num primeiro momento, Naquele assim, primeiro de minutos, entendeu? Assim, eu digo que, graças a Deus, foi uma coisa, assim, muito rápida, mas muito rápida, entendeu? Assim, eu nunca cheguei a dizer assim, meu Deus, por que eu? Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco, meninas, porque a gente precisa correr para o intervalo, mas a gente volta já já.